nós temos alguns indicadores, alguns índices, né? Tem um que é bem conhecido, que é o CURB, CURB65 ou CRB65, que é um marcador onde você tem 4 variáveis no CURB, né, que é uma abreviação, as letras, né, C de consciência, U de ureia, respiração e pressão sanguínea, né? E 65 a idade. E o CRB só tem, ele tira a ureia, fica a consciência, a respiração e pressão sanguínea. Então você tem um marcador, qualquer uma alteração nessas variáveis que eu citei para você, considera-se que o doente vai ser moderado para grave, que precisa de hospitalização. E a mortalidade vai aumentar. Então, se eu tenho um doente com pneumonia aguda bacteriana, se ele tiver um nível de consciência alterado, a mortalidade dele aumenta e requer mais cuidado, hospitalização. Se ele for acima de 65, de 65 anos de idade, também requer mais cuidado. Então, é um indicador legal para você avaliar essa questão da gravidade. Então, você pode utilizar várias coisas, o CURB 65 é uma delas. Claro, você pode avaliar se o paciente tem hipotenso, se está com perfusão ruim, está no taquipneico, tem várias coisas que você vai avaliando no doente, está meio confuso, né? Que, na verdade, são marcadores que esses indicadores mostram para a gente. Aí, nesses doentes, pessoal, tem alguns detalhes. Os beta-lactâmicos, você tem uma gama de medicamentos que podem ser usados. Eu estou citando aqui umas amoxicilina e amoxicilina clavulato, porque seria o de primeira linha. Eu sempre gosto de falar com vocês de usar o que tem o menor espectro possível e mais eficaz. Então, sempre essa discussão a gente vai fazer aqui dentro. Sempre que eu estou falando de antibiótico com vocês, eu estou falando de drogas que vão ter uma cobertura adequada para aquela situação clínica e que tenham menor possível impacto em termos de espectro, de resistência. Então, eu vou querer usar sempre uma droga que possa ter um espectro menor, teoricamente, e bem adequado para a cobertura daquela situação clínica, tá certo? Mas, às vezes, você tem drogas também de boa qualidade para você introduzir como primeira linha, e aqui tem alguns exemplos importantes nessa situação das pneumonias bacterianas agudas que já ficam moderados ou graves. Então, a ceftriaxona realmente é uma droga importante, né, nesse arsenal terapêutico. A ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração, tem uma característica muito legal, que ela tem uma cobertura ótima para Streptococcus pneumoniae, então você não tem resistência do pneumococcus ceftriaxona, e tem uma cobertura ótima para hemófilos influenza. Então isso ajuda mesmo o produtor de beta-lactamase. Então você consegue ter uma droga que é muito efetiva para isso. Não é efetiva para micoplasma e clamídia, então a ceftriaxona não serve para isso. Então eu tenho que usar ceftriaxona associada a macrolídeo, ceftriaxona associada a doxiciclina, por exemplo, né? Ceftriaxona e levofloxacina ou moxifloxacina, maquinolona, não é uma associação adequada, porque você já sabe que só a quinolona sozinha como monoterapia vai fazer a cobertura para você. Aí você vai falar para mim, professor, por que você vai falar tudo isso se eu posso dar levofloxacina ou moxifloxacina monoterapia e resolver o problema, e já cobrir todas essas cepas? Sim, é um raciocínio, mas lembrem, né, que eu quero pedir para vocês tomem cuidado com quinolona por causa dos efeitos colaterais que eu citei agora há pouco. Então, é prudente você deixar as quinolonas que têm atuação para bactérias respiratórias em indicações mais precisas que você achar, né? Em falha terapêutica, quem sabe, em isolamento de uma cepa que seja sensível, assim por diante, tá bom? Então, acho que é mais prudente fazer esse tipo de conduta numa situação como essa, que é um tratamento empírico que tem que ser feito. Bom, então você está aqui nesse raciocínio comigo. Então nós estamos numa situação mais moderada e grave, eu estou ampliando o meu esquema. Então eu já associei um beta-lactâmico com macrolídeo, um beta-lactâmico toxiciclina, por exemplo. A literatura também pede para você usar mais macrolídeo ou quinolona do que doxiciclina para doentes graves, quando eu estou falando de bactérias atípicas e assim por diante. A gente sabe que a doxiciclina é um bom antibiótico para essas situações, mas a literatura tem uma tendência maior de tirar a doxiciclina quando os dentes começam a ficar mais graves, ok? Trocar ela. Os beta-lactâmicos, eu falei da amoxicilina inicialmente, da clavulana, e falei um pouco de ceftriaxona. Mas não só a ceftriaxona, nós temos, na verdade, ceftriaxona de terceira geração, que são drogas muito utilizadas no nosso dia, nós temos também a ceftaxima também, que é o clafuran, que tem pouco no mercado, a gente não tem usado mais, quase, né? Então, nós temos usado mais a ceftriaxona para esses doentes. Então, essa é a utilização mais frequente. Mas nós temos a opção também de utilizar cefalosporina de segunda geração. E aqui cabe falar sobre a cefaloxima, que é injetável oral, né? A cefaloxima é uma droga também efetiva para tratar esses doentes. Então, é uma droga que pode ser iniciada no doente moderado ou grave, associado ao macrolídeo, por exemplo, né, para cobrir as bactérias atípicas. A cobertura da cefaloxima, que é cefalosporina de segunda geração, vai ser muito semelhante para essa situação à ceftriaxona, que é a cefalosporina de terceira geração.
Então, vai ter uma boa cobertura para Streptococcus pneumoniae, o pneumococcus, vai ter uma cobertura boa para Haemophilus influenza. Então, você vai ter uma cobertura das bactérias mais frequentes, né? E o macrolídeo, outra droga para bactérias atípicas. Então, esse seria um arsenal bastante razoável para você poder memorizar e utilizar. Amoxicilina, ceftriaxona, ceftriaxona. Amoxicilina associada ou não a beta-lactamase, de acordo com a gravidade, como eu falei para vocês, e as drogas que inibem bactérias atípicas, que são os casos de macrolídeos, doxiciclina e quinolonas respiratórias, que poderia ser usada como monoterapia. Então, veja só, não ficou mais simples isso, né? Então, fica mais sintético um pouquinho, né? Nós temos dezenas, né, de antibióticos utilizados no mercado, e a gente consegue simplificar isso com um raciocínio mais lógico, mais fácil de poder utilizar. Então, essa é uma situação mais ou menos global para as pneumonias bacterianas agudas comunitárias. Então, esse é um ponto importante. Sem grandes fatores de risco. Agora, quando eu incremento nessa situação clínica fatores de risco, e aí nós vamos ver o que são fatores de risco de fato, a gente tem que mudar a nossa estratégia terapêutica. Então, esse é outro ponto importante. Isso a literatura também nos respalda bastante em relação a isso. Então, quando eu quero ver essa situação, né, quer dizer, eu estou vendo os doentes com pneumonia bacteriana aguda comunitária, sem fatores de risco, eu vou analisar que fatores que podem estar envolvendo esse doente. E por que eu estou preocupado com o fator de risco no meu raciocínio médico? O que vai me ampliar na minha cabeça a cobertura desse doente? Essa é a lógica do negócio. Então, quando eu estou falando em fator de risco, eu estou pensando também em duas cepas importantes, que é a Pseudomonas aeruginosa, que é um gram-negativo, é uma enterobacteriácea chamada de não fermentadora de glicose, e Staphylococcus aureus resistente à oxacilina.